Olá pessoal, boa tarde. Vou aguardar um pouquinho algumas pessoas chegarem na sala para a gente começar a conversar sobre recursos lúdicos e alguns dos seus principais objetivos para o processo de estimulação da criança, independente de ser uma criança com ou sem deficiência. Temos algumas pessoas chegando na sala. Bom, eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou licenciado em Biologia, sou professor universitário, coordenador e diretor da Mais Estímulos, coordenador de pós-graduação, e hoje o nosso bate-papo é sobre recursos lúdicos e a importância que essa ferramenta tem para o desenvolvimento da criança, para o trabalho de sala de aula e principalmente hoje, quando se utiliza esse recurso como ferramenta de intervenção clínico-institucional. Então a gente pode dizer que estratégias lúdicas têm sido hoje a maior ferramenta para se abordar as crianças que apresentam dificuldades, adolescentes e até mesmo adultos, né, dependendo aí do tipo de prejuízo que possam apresentar. E que nesse contexto a gente pode dizer que quando se utiliza-se de recursos lúdicos como ferramenta para esse processo interventivo, a gente está propondo trocas. Trocas essas que facilitam, a partir dessa vivência concreta que a criança tem com o recurso, a promoção de diversas competências ou de diversas aquisições que são importantes ao seu desenvolvimento. Quando falamos de crianças com deficiência, a gente cada vez mais vê a necessidade de se fazer uso dessas ferramentas, vista que essas crianças, pela condição que se apresentam enquanto prejuízos no neurodesenvolvimento, já trazem aí algumas dificuldades para o manuseio adequado desses recursos e a própria abstração de questões interessantes a partir do uso desses recursos. Então, quando a gente propõe essa ferramenta como elemento de troca, a gente está falando de situações aí que não são situações novas, mas situações que já existem há décadas. Né? Por exemplo, na década de 20, já se falava da ideia do atendimento educacional, mesmo quando não se falava de intervenção institucional para pessoas com deficiência, mas já se falava do processo de mediação, que era defendido na época por Vygotsky, né, quando ele via a importância do mediador nesse processo de aproximação com a criança. E nesse contexto em que a gente está conversando hoje, cada vez mais interessante essa mediação acontecer com um objeto material que faz parte da vivência infantil, que é esse momento de construção onde a criança faz uso desse elemento. Lembrando que brincar é uma reprodução mecânica do que a gente vê no contexto social. É pela brincadeira, é por essa repetição mecânica do que se vê no contexto social, que a criança pode gradativamente ir abstraindo algumas questões importantes, como regras de funcionamento, como competências e funções de cada situação, a partir daquilo que ela vê nos contextos sociais. Isso se faz acontecer em função de um perfeito funcionamento do que chamamos de neurônios espelhos, onde a criança imita e conforme ela vai imitando, ela vai dando significado a essa imitação, que é a capacidade de interpretação. A partir disso, ela vai entendendo como o mundo funciona, como as coisas funcionam, além de desenvolver-se a partir do uso de ferramentas lúdicas no seu completo desenvolvimento. Isso se dá todos os dias de forma espontânea, de forma natural, sem mesmo que a criança até perceba que isso está acontecendo. E quando a gente, professores de sala de aula, professor do atendimento educacional especializado, profissionais das equipes multidisciplinares, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, psicomotricistas, educadores físicos, quando faz uso de ferramentas lúdicas nesse sentido, a gente está propondo de forma divertida e prazerosa essas questões de abstração para aprendizagens sistemáticas e assistemáticas a partir dessa vivência espontânea que é o brincar. O brincar, onde a criança faz sozinho, ele tem um significado, mas esse brincar mediado, ele tem uma outra representação, porque é quando a gente propõe tirar a criança de onde ela está, enquanto capacidade de potencial aprendido, para levar até onde essa criança pode chegar, que é o seu máximo potencial, o potencial que se quer conquistar. Nesse sentido, a gente pode usar essa ferramenta lúdica nos espaços escolares
como elemento de adequação para os conteúdos que são propostos em sala de aula. Eles entram aí nas chamadas adequações curriculares de pequeno porte, que são competências muito pontuais do professor que está à frente daquela turma em sala de aula. Ao fazermos uso desses recursos lúdicos, a gente está propondo neurologicamente o que chamamos de compensação, ou plasticidade, ou neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de transformação, né, a partir desse organismo com dificuldades, para a superação de algumas de suas limitações, especialmente quando amparadas com situações de ordem social. Logo, para aprender, faz-se necessário perfeita integridade neurobiológica e a presença de um contexto social que seja facilitador. E é nesse sentido que a gente vai entender que quando falamos de crianças neurotípicas, né, elas também, mesmo não tendo problemas de ordem funcional enquanto capacidade neurológica, elas também precisam ser estimuladas. Mas quando falamos de crianças com dificuldades, com problemas no seu processo de funcionamento cerebral, ou com qualquer atraso ou comprometimento no neurodesenvolvimento, esse contexto social tem que ser cada vez mais facilitador. Entendendo que, nesse sentido, aprender é adquirir novos comportamentos, habilidades psicomotoras, atitudes, conhecimento. Tudo isso se dá a partir dos nossos arquivos cerebrais, que são renovados e transformados a cada estímulo que a gente recebe. Isso acontece pelas redes neurais, levando cada um de nós a uma melhor adaptação ao meio onde a gente se encontra inserido. Mas, nesse sentido, como a criança com deficiência aprende? Quais são os recursos que podem ser mediadores desse processo? O que é ou não é relevante nesse sentido enquanto ferramenta de mediação? É importante lembrar disso. A brincadeira tem uma importância e é nesse sentido que a gente vai trazer alguns jogos educativos que alguns conhecem, outros talvez não conheçam todos, mas jogos interessantes, já entendendo aí que o brincar ele é uma ação espontânea, natural, despretensiosa, enquanto que o jogo ele tem regras, ele tem tempo, ele tem início, meio e fim, ele tem ganhador e perdedor, ele tem diversas situações que são treinos de aquisições importantes para outras situações do contexto social em que essa criança vai, de alguma forma, estar inserida. Então, a gente vai trazer aqui alguns jogos educativos, mas desde já é importante que a gente entenda que quando a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de cognição, que é a representação do que a gente pode aprender a partir do uso de todas as nossas vias sensoriais. E a gente vai ver que em algumas dificuldades ou alguns quadros diagnósticos, algumas dessas questões de organização sensorial, de organização motora, auditiva, visual, podem estar de alguma forma em prejuízo. E aí, mais uma vez, a gente traz uma questão interessante que é observar nessa criança qual o seu melhor estilo de aprender. Como é que ela aprende? A partir dessa brincadeira, a gente pode descobrir que algumas crianças podem aprender melhor visualmente, como é o caso do autista, podem aprender melhor ouvindo, podem aprender melhor tocando, movimentando-se, né? E é dentro desse contexto que a gente vai observando a partir dos recursos lúdicos o que pode ou não ser promovido em função desse estilo ou dessa predominância nessa capacidade de aprender, que a gente pode dizer que nesse sentido dos estilos de aprendizagem, a gente pode observar o perfil representacional que a criança traz e qual a melhor predominância enquanto capacidade de abstração das informações. Mas vamos deixar isso aqui para o final. Vamos começar apresentando alguns recursos interessantes para que a gente entenda que ao começarmos a intervir ou a trabalhar com crianças, independente de ter ou não uma deficiência, é interessante atividades menos complexas, despretensiosas, onde a criança pode experimentar, ela pode explorar, sem uma regra pré-estabelecida. Então, a primeira indicação que eu trago são os blocos de encaixes, são ferramentas interessantes para que a gente explore na criança não só a coordenação motora fina, mas a precisão para a coordenação óculo-manual, olhar, segurar e coordenar para realizar o encaixe,
a coordenação motora fina para movimentos mais elaborados, a percepção visual acerca de cores, de tamanhos, de texturas, de quantidades, de formas, tudo isso levando apenas a realização de atividades com esses encaixes, com esses blocos de encaixes, além de uma promoção significativa no tocante à criatividade, à imaginação, à abstração, de novo, trazendo para o brincar a representação do que ela vê. Porque ao fazer encaixes com blocos, a gente pode criar elementos do contexto social da criança, pode reproduzir carros, torres, né? Pode criar situações que podem, durante o processo de intervenção, serem cobradas, estimuladas, para que a criança verbalize, conte uma história acerca do que ela criou, ou seja, a gente vai explorar a partir daquilo que naturalmente ela construiu, fazendo uso desse encaixe, que é o bloco, né, os blocos de encaixes, que são formas diversas a partir daí desse interesse da criança por essas montagens ou empilhamento, que são estratégias interessantes ao seu processo de desenvolvimento. Utilizando a mesma ferramenta, mas agora de uma forma mais direcionada, a gente tem o relógio educativo, que trabalha com cores, com formas geométricas, com números, onde a criança vai trabalhar a partir de, mais uma vez repetindo, alguns objetivos podem ser repetidos de jogo a jogo, como coordenação motora fina, noção de tamanho e espaço, noção espacial, sequência numérica, a nomeação de formas geométricas e a associação dessas formas geométricas com elementos do cotidiano da criança. É importante sempre estimular isso, além de trabalhar a temporalidade, né, noção de manhã, tarde, noite, fazendo uso desses recursos, desse recurso simples que é o relógio educativo. Além de promover a atenção, concentração, interesse, persistência, né, que é uma questão interessante quando a gente propõe à criança alguns elementos nesse sentido, porque algumas, pela dificuldade em associar o tamanho e o espaço para encaixar, elas podem desistir e isso pode aí levar a uma tendência maior à frustração. Por isso, na mediação, a gente vai intervindo e levando a criança à execução funcional desse recurso, tá? Então, relógio educativo é uma outra ferramenta interessante. A imagem para vocês está ok? Ou está muito escura? Dá um retorno aí para mim, por favor. Tá escura a imagem? Deixa eu ver se melhora assim. Não, tá mais escura. Um outro recurso muito interessante nessa mesma construção de coordenação motora é combinação e encaixe. É um recurso de combine e encaixe, que ele traz aqui uma torre. É muito interessante esse recurso. Ele traz uma torre de peças e uma sequência de placas com cores diferentes que serão encaixadas. São 6 placas. Você vai encaixar nesse espaço dessa torre e a criança terá que organizar a sequência das cores de acordo com a placa. Por exemplo, ao fazer, aqui já exige da criança a associação de cores, percepção visual, um movimento coordenado para esse encaixe, já vai aumentando a complexidade da atividade. Então, ela tem 2 peças laranjas, ela tem 2 peças verdes, seguindo a sequência de cada placa. 2 amarelas, 2 vermelhas e 2 azuis. Combine e encaixe. Esse é o nome do jogo. A cada placa que ela for utilizar vai tendo uma sequência de cores diferente e ela tem que organizar a torre de acordo com a sequência proposta por cada placa. São 6 placas no total. Então é um recurso que já propõe aí uma organização e compreensão melhor da criança acerca de espaço, de coordenação motora para atingir o alvo, além de noção de cor. Você pode ir explorando, fazendo associação dessas peças coloridas com outras situações de cores semelhantes, trabalhando a atenção, concentração, interesse, coordenação motora fina, óculo manual, contagem, né? Noção de espaço em cima, embaixo, no meio. Aí a gente vai imprimindo em cada recurso uma infinidade de possibilidades que são interessantes nesse processo de intervenção.
Então, a outra dica de jogo é combine e encaixe, um excelente recurso para trabalhar com crianças já com um nível melhor de compreensão. Para crianças com dificuldades maiores, ela pode fazer o encaixe aleatório, mas a criança, quando já compreende melhor essa sequência, esses comandos, ela vai obedecendo aqui o que cada placa vem trazendo como sugestão. Um outro recurso extremamente funcional é a maleta de pinos. Aqui já se propõe outras situações que são interessantes no seu processo de desenvolvimento. Você tem uma maleta com uma tela. Essa maleta traz 296 pinos pequenos e pinos maiores, e traz um encarte com diversas propostas de atividades, desde formação da figura humana, letras, números, e aí a criança vai fazendo os encaixes, utilizando-se aí de pinças finas, com uma precisão maior e com uma precisão, né, para questões mais de habilidade mais apurada. Então, são dois tamanhos, onde ela pode ir organizando a confecção desses elementos propostos, ou a criação de outras imagens que ela acha interessante nessa tela. Aqui se trabalha uma infinidade de possibilidades. É um recurso, inclusive, que pode ser utilizado para adultos, para pessoas na terceira idade, trabalhando precisão, movimentos mais elaborados, atenção, coordenação óculo-manual, noção espacial, organização, sem contar na produção dos elementos que podem ser extremamente interessantes para questões diversas nesse processo de aprendizagem. Aqui trabalhamos diversas possibilidades, né, a partir do uso desses 296 pinos, que são em tamanhos diferentes. Aqui a gente tem noção de cores, de tamanho, quantidade, espacial dentro e fora, além de toda a criatividade que pode ser colocada aqui enquanto estimulação para essa criança, adolescente ou adulto que você queira fazer o uso funcional desse recurso. Aqui a gente trabalha a capacidades diversas dessa organização sensorial para o uso desse recurso. É uma tela áspera que trabalha questões sensoriais. Você pode conversar com a criança, perguntar, pedir que ela verbalize o que ela está fazendo, as cores, a quantidade, qual é o objeto. Terminou a imagem? Vamos construir um bate-papo com a criança sobre isso, aí estimular a linguagem, né? Questões outras de cognição. Se é uma criança que está escrevendo, você pode trabalhar essa produção textual a partir do que ela confeccionou aqui. Então, a gente é que vai ampliando a possibilidade de função desse recurso quando imprime nele o que a gente acha necessário. Cada área de formação vai imprimir aqui o que acha interessante para o seu processo de intervenção. A Samantha está perguntando se eu tenho essa maleta. Todos esses jogos que eu estou mostrando aqui, nós temos na Mais Estímulos para venda, tá? Todos eles e muito mais. É porque aqui em casa a gente não está com um acervo tão grande quanto o que a gente tem no nosso espaço de formação lá no Colégio Pia Marta Montes. Mas todos eles a gente tem, ok? Bom, partindo desse mesmo processo de coordenação motora, nós temos um excepcional recurso que é o xodó de alguns profissionais do atendimento, que é essa maleta de parafusos extremamente rica no seu processo de utilização. É uma proposta que traz, a maleta ela traz um encarte. Na realidade, a maleta ela é um tangram móvel, um tangram de encaixes. Então, ele traz diversas peças com cores diferentes, tá? Ele traz diversos parafusos, todos de plástico, uma chave para você pregar o parafuso. Ver se eu consigo tirar aqui tirar aqui um parafuso. Eu vou tirar aqui uma placa. E traz uma furadeira a pilha que funciona de verdade. Vale lembrar que funciona de verdade. A criança vai pegar essas placas, vai destacar essas placas para trabalhar a montagem do tangram nessa tela embaixo da maleta.
E aqui ela coloca o parafuso, ela tanto pode manusear o parafuso com a mão, como ela pode fazer uso da chave para colocar e para tirar, como pode fazer uso da furadeira também para colocar e para tirar o parafuso. Aqui ela vai sobrepondo as peças do Tangram, formando diversas imagens. Aí você tem diversas possibilidades de formação de imagem desse Tangram, onde a criança, além de reproduzir o que tem aqui, ela pode também, olha que interessante, ela pode também criar outras possibilidades. É muito, muito interessante esse recurso. É um recurso, é um material importado, mas que tem grande funcionalidade, tanto para terapeutas ocupacionais, que realmente utilizam bastante esse recurso, como para outros profissionais da psicomotricidade, que querem trabalhar a coordenação motora, precisão do movimento, força muscular, né? Essa precisão mais elaborada aí para colocar e retirar o parafuso. É muito, muito interessante a maleta de parafusos, como proposta aí de estimulação para psicomotricidade, para outras questões de ordem cognitiva também, fazendo uso desse material a partir aí da intervenção, seja com crianças neurotípicas ou com criança com alguma dificuldade no seu processo de aprendizagem, ou crianças que tenham aí dificuldades pontuais que se queiram trabalhar enquanto ferramenta, né, de intervenção clínica ou institucional. Então, maleta de parafusos é mais uma indicação de recurso muito interessante. Quem tiver interesse, depois lá no meu Instagram tem um videozinho sobre essa maleta bem interessante, que é a proposta de utilização. Continuando ainda nesse processo de apresentação para coordenação motora fina, para precisão no uso das mãos, para esses movimentos mais elaborados, a gente tem também um outro recurso, que é a maleta imantada. É um recurso super interessante, também importado, onde você pode trabalhar além da teoria da coerência central, que é a compreensão das partes para entender o todo. Você pode trabalhar outras possibilidades de produção textual, de leitura, de estimulação à escrita, a partir do uso dessa maleta imantada. É uma maleta em MDF. Ela vem com um quadro. Um quadro que pode ser utilizado um pincel para escrita. Você pode escrever e pode apagar de um lado. Acabou a tinta do pincel, você pode repor com outro. E no outro lado do quadro você tem a possibilidade de usar giz. E tem um apagador também para apagar o giz, caso queira fazer uso desse recurso. Mas aqui você encaixa essa peça. E ela vem com diversas pecinhas pequenas, de animais, de figuras, de plantas, onde a criança tem algumas ideias aqui nesse encarte. E ela vai montando o quebra-cabeça de cada painel. E ao final da montagem de cada painel, ela pode continuar a produção desse painel fazendo uso do pincel, complementando com aquilo que ela acha que é necessário dentro desse contexto total. Ela começa por partes separadas para compreender o total e depois ela pode ampliar o seu repertório de imaginação e criatividade fazendo uso do pincel, escrevendo. E aí cabe ao profissional da psicopedagogia estimular a produção de palavras, de frases, de texto a partir do que ela montou. Né? Cabe a profissionais de outras áreas estimular outras questões importantes, como a verbalização, instigando a criança a falar sobre aquilo que ela montou. A partir desse recurso, ela pode criar outras imagens que não seja essa. Tá? Ela pode trabalhar diversas questões a partir dessa maleta. Então, é uma maleta super funcional, muito interessante para trabalhar habilidades motoras finas, né? E especialmente atividades que demandem esforço mental produtivo, que aí, de novo, a gente entende como uma proposta de estimulação das funções executivas, que é controle atencional, né? A atenção seletiva, a atenção sustentada, a atenção dividida. Aqui se trabalha memória operacional, que é o uso de informações que ela acabou de aprender por um curto espaço de tempo.
Aqui se trabalha o controle inibitório, né, trabalhando a questão da tolerância com algumas situações interessantes. Aqui se trabalha a imaginação, a criatividade, a flexibilidade mental para mudar de estratégias ou criar uma nova possibilidade de execução do recurso, né, não tão rígido. Então, temos diversas possibilidades de uso com essa mesma maleta, tá? De um lado, imantada, e de outro lado, podendo ser utilizada para a escrita com giz. Então, você pode usar o pincel para quadro branco e pode usar também um quadro para a utilização do giz, dependendo aí da criança. Lembrando que alguns recursos que eu estou apresentando tem peças pequenas e a gente também tem que observar se a criança tem uma propensão a levar essas peças para a boca e se isso não é ameaçador a ela. Se for uma criança com uma dificuldade maior de comportamento, onde ela possa se automutilar, tem que ter cuidado com alguns recursos que possam ser utilizados para se machucar. Então, essa análise criteriosa do que é indicado ou não para a criança também deve ser feita antes da aplicação do jogo, tá? Vamos correr que eu trouxe um monte de jogo para vocês. Um outro recurso muito interessante é o tapete. Dá para ver. É um tapete onde você vem com dois pincéis à base de água. Você coloca água nos pincéis. E o tapete ele é um colorido quase transparentezinho, você quase não vê as cores dele, mas ao passar o pincel molhado aqui, a cor se destaca e fica bem em evidência. 6 minutos depois, o tapete seca e volta ao normal. Então é interessante que a criança não vai sujar nada com o pincel, porque ele é um pincel seco, onde você enche de água e essa água vai ser liberada na ponta do pincel para destacar ao molhar o tapete, trazendo aí uma evidência das cores que o tapete já tem aí, né, na sua confecção. É um tapete grande, ele está dobrado aqui ao meio, mas ele é bem grande. E você pode trabalhar aí a criança no seu processo inicial de escrita, números, criação de imagens. Né? É muito interessante, é muito sensorial. É para aquela criança que está começando o processo aí de descoberta das letras, que quer riscar tudo. Então, esse tapete é uma alternativa muito bem-vinda nesse sentido, para trabalhar sensorialmente essa criança, explorando a sua coordenação motora para o exercício da escrita. É muito legal para crianças com autismo, que tem uma resistência em utilizar o lápis. E aí, ao pegar esse pincel e ver que ele pode riscar aqui, que não precisa de grande força, porque já vai molhando, ele vai destacando, já tem aí uma melhor aceitação para o uso do lápis. Então, é um preparo para se utilizar o lápis, né? Além de trabalhar a melhor pinça para a escrita, o encontro para essa dominância manual para a escrita. É interessante a partir dessas experimentações que a criança vai fazendo, e o tapete é muito bem-vindo nesse sentido. Então, é uma outra dica que eu trago de recurso, que vale aí para todas as áreas. E nesse momento em casa, é um recurso que vai ser muito bem-vindo para toda a criançada. Ainda nessa linha de estimulação sensorial, antes de mostrar o próximo recurso, eu vou dizer que é interessante a gente entender que existem diferentes formas para se aprender, não é um modelo só. A brincadeira é realmente uma forma universal para todas as crianças, seja ela neurotípica ou com qualquer problema ligado ao neurodesenvolvimento. E a gente vai entender que para cada indivíduo, né, ou cada indivíduo, ele irá empregar um método particular de interação, de aceitação e de processamento desses estímulos que a gente já falou ao longo da apresentação desses recursos. Isso vai favorecer maiores informações como recepção, e ao fazer essa brincadeira, ao utilizar dessas brincadeiras no atendimento, ou até mesmo em casa, a mãe ou o profissional vai observar e descobrir qual o maior e melhor estilo de aprendizagem que o seu filho apresenta, né? E esse estilo de aprendizagem que eu venho falando desde o início dessa live é o conjunto de características psicológicas, né, que costumam se expressar em conjunto quando uma pessoa deve enfrentar uma nova situação ou uma situação de aprendizagem. Normalmente a gente afirma que não existem estilos puros. No entanto, existe um predomínio de um ou de outro estilo. Estilo de aprendizagem não é uma nova teoria de aprendizagem, mas estudos que demonstram que cada pessoa tem uma forma própria de aprender e também de ensinar.
Como a gente disse, existe o estilo, o perfil representacional, que é ativo, pragmático, reflexivo e teórico, mas também o predomínio, que é mais auditivo, mais visual ou mais sinestésico. Em se tratando de autistas, são mais visuais, né? No caso da pessoa com deficiência auditiva, ela é mais visual, mas também precisa do sinestésico, do movimento. Então a gente vai falar já já sobre esses estilos após a apresentação de mais alguns recursos, tá? O nosso próximo recurso, ele é um recurso muito utilizado por autistas ou por qualquer criança que tenha problema na integração sensorial, ou para crianças que necessitam de um trabalho manual mais elaborado, onde se exercita força, né, precisão, pinças, para o desenvolvimento de competências que são importantes para outras atividades, que a gente chama de habilidades adaptativas, como pegar a colher, pegar a escova de dente, fazer o uso funcional disso, abrir e fechar o botão, segurar o lápis, né, atividades que são utilizadas no dia a dia, especialmente quando a criança precisa aí de ferramentas para se desenvolver e para se virar sozinha nesse contexto domiciliar, social e escolar. A imagem e o som tá ok? Alguém falou que travou. Aqui para mim tá ok. Tá ok? Imagem e som. Alguém dá um retorno aí para mim, por favor? Deixa eu ver aqui. Parece que tá ok. Areia divertida ou areia cinética. Vamos mostrar para vocês o que é essa areia. Ela vem numa caixa com uma bandeja. Vem numa bandeja com diversas pecinhas de se brincar na areia da praia normalmente, né? Forminhas que podem ser utilizadas para produzir imagens. Você pode usar também aquelas forminhas vazadas. Tem um rolo. Tem um rolo. Tem a pazinha e várias outras pecinhas. Ela vem, essa caixa vem com 900 gramas de areia em 3 cores. É uma massa de modelar, um pouco diferente da massa de modelar convencional, onde ela se assemelha a uma areia molhada, porém ela não mela as mãos, ela não suja, ela não tem aquela aderência como a massa de modelar comum. Então ela é uma espécie de areia molhada que você pode modelar do jeito que você quiser e ela volta depois para o seu estado normal. Tem um tempo de resistência muito grande quando você mantém, após o uso, essa areia numa embalagenzinha fechada, com pouco contato com o ar. Porque nesse sentido ela não resseca, você pode fazer o uso por mais tempo. Pode se guardar em potinhos, né? Desde que você utilize sempre em superfície lisa, que não tenha contato com poeira, ou ela não fique aberta, que isso não vai trazer ressecamento. Então aqui se estimula a sensorialidade, porque ela é áspera, trabalha aí questões de aceitação, especialmente de autistas, para questões táteis que podem estar em prejuízo, promove a imaginação e a criatividade ao se produzir nela diversas questões. Eu posso usar a própria bandeja para escrever na areia com o dedo, ou para desenhar na areia com o dedo, ou ainda para modelar algumas peças, né, dependendo aí da criatividade da criança e do que você queira explorar. Ao fazer uso desse recurso, você pode estimular a linguagem, você pode perguntar, você pode pedir que a criança verbalize sobre o que fez, ou sobre o que está fazendo. É nesse momento de envolvimento com essa atividade que você pode também conversar com a criança, né, aproveitando esse envolvimento com o recurso lúdico, que é a melhor ferramenta para que essa criança se sinta à vontade, até para falar sobre questões do dia a dia que são interessantes a ela ou que estão incomodando a ela. Então, nesse sentido aqui, não é só uma questão de ordem sensorial e motora, mas sim de aproximação de você, enquanto pai ou mãe ou profissional do atendimento, com essa criança que você está, naquele momento, construindo situações com ela. Então, areia cinética. Aqui depois eu guardo para a gente já falar sobre um próximo recurso. Eu já vou aumentar um pouquinho aqui a complexidade, tá?
torre de equilíbrio. Ela vem com um dado. Esse dado você vai lançar no chão. Aqui se trabalha individualmente, trabalha com duas crianças, até com grupos maiores. Então, a cada vez que você lança o dado, vai cair uma cor, virada para cima. A cor de cima é a pecinha que você vai começar a fazer a torre. É uma torre de equilíbrio. Aí o próximo jogador vai jogando e vai montando a torre. Aqui se trabalha coordenação motora, precisão, a aplicação da força muscular, coordenação óculo-manual, socialização, treino para a criança que tem dificuldade em esperar a sua vez. Ela vai saber esperar, que agora é a vez do colega. Se ela derrubou, ela perdeu a vez. Agora ela vai trabalhar algumas regras que são interessantes aí, não só na montagem da torre, mas na questão do convívio e da sociabilidade. É um recurso sensacional para se trabalhar diversas possibilidades com crianças neurotípicas ou com qualquer criança que não tenha nenhuma dificuldade aparente, tá? Torre de equilíbrio é feita em madeira, é muito interessante, tem várias peças, são no total 48 peças, com crianças aí a partir de 5 anos de idade, e dependendo aí da idade mental, pode trabalhar com diversas possibilidades de idade, ok? Um outro recurso que a gente até mostrou na live com a Kátia, que trabalha consciência fonológica, discriminação auditiva, é o jogo discriminação auditiva com treino de escrita. É muito rico esse recurso. Aqui você trabalha não só a nomeação de palavras, de figuras, mas a associação de figuras e palavras, as sílabas fortes no começo, no meio ou no final da palavra, né? E trabalha diversas possibilidades de entendimento da criança para a percepção dessas questões de comparação ou de associação de palavras com sons parecidos, com terminações, né, parecidas, com início e sons. Aqui se trabalham outras questões de sonoridade interessantes dentro do trabalho de consciência fonológica. Trabalha-se muito esse recurso, está aí ela na sala, a Kátia, que a gente mostrou esse recurso lá na live. Trabalha não só nesse processo de consciência fonológica, como trabalha com crianças com dificuldade do processamento auditivo, para que ela possa melhor discriminar esses sons. Trabalha com crianças no início do processo de escrita, na descoberta da escrita, rimas, aliteração silábica. É muito interessante aqui porque traz uma infinidade de possibilidades, desde a abordagem fonoaudiológica, pedagógica, psicopedagógica, neuropsicopedagógica. Dependendo da área que você atua, ela vai ter um fim específico de acordo com a sua aplicação. Aqui se trabalha diversas questões para esse processo de neuroplasticidade cerebral, de aquisição, de fala, de escrita. Depois de tudo isso, você pode trabalhar o processo manual de escrita, o uso do lápis, do espaço do caderno, do papel. Aí quem vai imprimir nesse contexto aí essas possibilidades, né, é você. O Bruno está dizendo aqui que trabalha improvisação, composição musical, prosódia, né, nesse contexto aí da fala, linguagem escrita, verbal. Olha, uma infinidade de possibilidades. Cada um na sua área, como eu disse, tem a imprimir objetivos e funções particulares nesse processo. Vou correr que o tempo está voando aqui e a gente ainda tem vários jogos. A gente não mostrou ainda nenhum jogo de consciência matemática, né? Mas a gente tem a torremática, bloco lógicos, queda de blocos, com questões matemáticas. É uma torre em madeira, onde cada peça dessa torre traz uma questão para a raciocínio lógico matemático, especialmente para trabalhar questões matemáticas com os nossos alunos. E aí entra um público muito interessante, que são aquelas crianças com descalculia, lá dos transtornos específicos da aprendizagem. Para adultos, porque traz complexos problemas matemáticos a se resolver. Aqui não é só a brincadeira com a torre, mas eu tenho que ir tirando a peça da torre e fazendo o comando matemático no papel, fazendo uso da escrita, do cálculo matemático, utilizando-se aí de diversas outras estratégias dentro desse contexto da matemática. Tanto pode ser utilizado por adultos, como pode ser utilizado por criança e adolescente. Aqui é interessante também para se trabalhar em sala de aula, em grupos, além de ser divertido pela tensão, né, e a prontidão frente a essa torre que pode cair se eu não tiver o controle do movimento, o controle ocular para realizar o movimento de forma precisa,
para não imprimir força em excesso ou não colocar pequena força que não dê para tirar a peça, a gente ainda tem aí as questões de estimulação cognitiva matemática, que são os maiores objetivos desse jogo, tá? Torre mática ou queda de blocos, que é um outro recurso super interessante nesse processo, ok? A gente quase não tem recurso matemático e esse aqui entra como uma alternativa muito interessante para se trabalhar questões diversas para raciocínio lógico e matemática. Esse recurso é um outro recurso fantástico, corrida das cores. Eu não estou lendo aqui o que todo mundo está falando, não, porque eu estou correndo para apresentar tudo, tá? Corrida das cores, vamos lá. Na corrida das cores nós temos 5 peças de cores diferentes. 5 peças em EVA grosso. Aqui você vai desmontar todas essas peças. Vai tirar todas as pecinhas, ele vai deixar ele vazio. Vai desmontar também esse. Vai desmontar todos, tá? Deixa tudo vazio. Aqui, lembrando que são várias pecinhas, ó. Eu tenho que tirar todas as peças para deixar isso aqui todo vazio. Pode trabalhar com até 5 crianças. Cada criança vai receber uma peça dessa vazia. E todas as pecinhas coloridas vão ficar na mesa misturadas, ou dentro da caixa misturada. Aqui tem um gabarito. Aqui você vai mexer. E na posição que essas peças ficarem aqui, eles têm que correr para localizar cada cor correspondente para fazer a sequência de organização aqui na peça. Se aqui tem um vazio, ele deixa um espaço vazio, coloca o vermelho, o amarelo e fica 2 espaços vazios. Aqui ele vai colocar uma peça vermelha, 2 azuis, uma laranja e um espaço vazio. Então ele vai organizar de acordo com esse gabarito. Terminou essa rodada, quem ganhou, fulano de tal. Uma segunda rodada, a cada vez que você gira, esse gabarito ele muda de posição e você tem uma nova rodada de atividades em grupo para a criança trabalhar ritmo, tempo, agilidade manual, percepção visual para encontrar a pecinha colorida e encaixar, observação precisa do gabarito para executar a atividade. Ela tem que flexibilizar estratégias mentais para resolver esse problema. É um recurso fantástico, especialmente para trabalhar com crianças com TDAH, com TOD, com déficit de atenção, né? o TDAH do tipo desatento, com transtorno de aprendizagem, com treino de tolerância a frustrações, para trabalhar o aprender a ganhar e perder. Aqui traz uma infinidade de possibilidades para esse uso. Na mesma linha desse recurso de treino para flexibilidade mental, memória operacional, atenção seletiva, atenção sustentada, tolerância e frustração, a gente traz um outro recurso que é o xodó de quem trabalha com TDAH, com TOD. A Ana Lúcia adora esse jogo, é o xodó dela. Hora do Rush. Tem ele em outro modelo, numa outra caixa. Esse aqui é o modelo último. É a Hora do Rush, que é um jogo que vem com um painel de carrinhos coloridos. E o carrinho vermelho é o exercício do jogo. Ele tem que organizar o painel de acordo com as cartas. Traz várias cartas com posições diferentes desse estacionamento. Ele vai ter que mexer com o carro vermelho, mas para que ele saia pela porta do estacionamento. Porém, ele não pode levantar nenhum carro. Ele tem que fazer manobras com todos os carros, para frente, para trás, para o lado. Né? Enquanto ele vai fazendo, ele vai movimentando também para frente, para trás, né? Para frente ou para trás, o carro vermelho, né? Para que ele possa, após toda a manobra dos demais carros, chegar à portinha do estacionamento e sair desse labirinto aqui, que é a hora do rush, que é a hora da saída do carro no final do seu expediente de trabalho. É um jogo que mexe aí com todas as funções executivas. Ele tem que ter controle atencional, ele tem que ter atenção sustentada no que está fazendo, ele não pode perder o foco. Ele tem que mudar de estratégia o tempo inteiro, que é a flexibilidade mental. Ele tem que planejar o movimento dos carros para resolver o problema do estacionamento. Ele tem que controlar os impulsos que vão acontecer em função da frustração, porque não conseguiu fazer. Você pode trabalhar com tempo, pode trabalhar com outra criança, né? Mas inicialmente individual, para depois trabalhar com mais de uma. Ele pode controlar os comportamentos inadequados, que é o controle inibitório.
Se tem um jogo de função executiva, chama-se Hora do Rush e Corrida das Cores, sendo que o Hora do Rush ele trabalha todas as áreas do funcionamento executivo de forma excepcional. É um recurso que vale a pena ter no seu consultório, ter na sua sala de recurso multifuncional, ter no seu espaço de atendimento, seja ele clínico ou institucional, tá? Mais um jogo, esse considerado já tradicional para todos nós, tem diversos modelos. A Glaucia está falando de neuroplasticidade, com certeza a gente está promovendo isso o tempo inteiro com cada jogo. Lince, e nesse caso aqui é o Lince Alfabeto, onde cada figurinha desse painel que o Lince traz, que é um tabuleiro grande, né, um tabuleiro grande, que tem várias peças, esse é um exercício de estimulação visual muito interessante, porque a criança tem que localizar no meio de um emaranhado de imagens confusas, cada pecinha que ela vai precisar localizar e colocar sobreposta àquela imagem. Pode trabalhar individualmente, em dupla, em trio, em grupo, são várias peças, né? Um jogo que traz aí uma infinidade de peças. A indicação é a partir de 5 anos, mas a gente pode fazer a organização de acordo com as demandas dos nossos alunos. Então, o Lince, ele é tradicional no sentido de estimulação da atenção, concentração, interesse, percepção visual, persistência, treino para atividades que demandem aí aprender a lidar com frustração e tolerância. Então, é um recurso muito interessante que deve fazer parte do nosso repertório de recursos lúdicos dos nossos espaços de atendimento. Um outro recurso, esse é queridinho pela Glaucia, ela está aí na sala. Charada. Aqui já se trabalha com metacognição, com uma ampliação do repertório aí de entendimentos. O Charada também é um jogo que traz um tabuleiro, ele tem, vamos lá ver a composição do jogo, ele tem um tabuleiro com 90 charadas, né, com 90 imagens, esse tabuleiro, e cada imagem tem várias cartinhas onde você vai ler o comando da carta, né, você vai ler o que está escrito na carta e a criança, o adolescente ou o adulto vai localizar no tabuleiro uma imagem que represente aquele comando que você deu. Né? Por exemplo, sou utilizado naturalmente para tomar café. Uma ideia simples. Ele vai localizar a xícara, por exemplo. Então é uma associação, eu estou falando de uma forma simples, mas tem questões mais elaboradas e um pouco até mais confusas nesse contexto da charada. Então é um jogo extremamente interessante de metacognição, né, que você pode trabalhar aí a busca por informações na memória, a evocação de memória que pode estar de informações guardadas nessa memória. Então, é um recurso que estimula também, além de todas essas questões importantes para aprender, tudo aquilo que a gente já nomeou como função executiva, que é hoje, talvez, o assunto que a gente mais discute quando fala de aprendizagem, funcionamento executivo, tá? E para fechar a nossa apresentação de jogos, meu tempo está quase acabando aqui, ainda tem algumas coisas para falar. Um outro recurso que é também muito bacana para se trabalhar com as crianças que têm aí um comportamento de medo mais frequente. A psicologia usa muito esse recurso, que é medo, aprenda a enfrentar. Né? De 4 a 12 anos de idade. Ele também traz um tabuleiro, onde vai se trabalhar aqui questões ligadas à superação de alguns temores que algumas crianças podem ter. E aí é quando entra o processo de intervenção psicológica, pedagógica, fonoaudiológica, terapêutica, né, psicomotora, dependendo do que se pode fazer. Além desses jogos que eu estou apresentando, existe uma outra infinidade de recursos. Nós temos muitos outros recursos interessantes que eu não trouxe aqui porque não daria no nosso tempo. Mas são diversas possibilidades de recursos lúdicos, que é o que a gente defende como o maior elemento para esse processo de aprender. Aqui foi só uma parcela da quantidade de recursos que a gente tem disponível na Mais Estímulos, aos sábados, lá no Colégio Pia Marta Montese. Todos esses recursos a gente tem aqui em casa, caso alguém tenha interesse, é só entrar em contato. A maioria deles estão postados no Instagram e no Facebook. São recursos que podem e devem ser utilizados. Existem outros recursos interessantes também, com certeza. Até aqueles que você produz
em casa, né, pensando naquele aluno ou paciente, são recursos muito bem-vindos, mas esses já trazem aí um repertório de possibilidades para a gente estimular esse processo de aprender, né? Então, voltando, posso fazer um outro momento, eu tenho ainda 8 minutos, um outro momento em outra live, trazendo mais recursos, como o Criativo Look, que eu não trouxe. Né? Eu posso fazer ainda um outro com Criativo Look, com a torre inteligente. Nós temos aqui ainda recursos voltados a questões de matemática também, que eu não apresentei aqui, imagem escrita. Então tem uma infinidade de outros recursos interessantes e a gente está esperando chegar um outro material também importado em breve. Mas eu queria, antes de encerrar essa sala, falar um pouquinho sobre esses estilos de aprendizagem. Esse estilo de aprendizagem, existe um baralho, que a gente também tem lá no nosso espaço de recursos, um baralho onde você, a partir das cartas desse baralho, você pode, ao fazer essa brincadeira com o baralho com a criança, você pode analisar qual é o perfil representacional que ela tem enquanto estilo de aprendizagem e qual é a predominância desse estilo de aprendizagem. É uma questão que merece uma reflexão, porque normalmente a gente não tem essa busca pelo entendimento desse estilo de aprendizagem da criança no contexto de sala de aula e no atendimento. E quando a gente descobre como a criança melhor aprende, a gente tem uma outra possibilidade de intervenção mais eficiente. Então é importante lembrar disso. Tem também o quebra-cabeça 3D, a Glaucia está falando. Eu vou ver o que é que eu ainda tenho aqui de diferente, e aí eu posso marcar uma outra live falando sobre isso. Mas só lembrando, nós temos, dentro do perfil representacional enquanto estilo de aprendizagem, nós temos aquele que é mais ativo, que aprecia novas experiências, é mais aberto, entusiasmado. Nós temos aquele pragmático, que gosta de questões de ordem mais prática. Temos aquele reflexivo, que são aqueles que são mais prudentes, mais cautelosos. Tem os teóricos, né, que são mais voltados a problemas de ordem lógica. E temos a predominância, que pode ser aquele que é mais auditivo, aí precisa gravar, precisa ouvir, né, precisa rever, né, a partir dessa audição aquilo que foi colocado. Aí entra o que o Bruno trabalha lá na musicoterapia, acho que ele está na sala ainda. Temos o estilo visual, que é muito do autista, que aprende mais vendo, né? Observando a partir de todas as vias sensoriais, mas a visão é a capacidade de retenção maior. E temos aquele que tem predominância sinestésica, que gostam de aulas e atividades mais dinâmicas, com movimento, com vivências práticas, tá? Então são algumas das questões que a gente trouxe para que vocês percebam que o nosso repertório para intervenção, seja ela clínico ou institucional, ele é extremamente amplo e que a gente tem uma riqueza de recursos, mas sempre lembrando que cada recurso desse só traz de fato uma grande funcionalidade quando a gente imprime nele aquilo que é interessante enquanto ferramenta, né, da sua abordagem de trabalho. Eu vi aqui a Elinda Correia, saudade de vocês, Vera Fontinelli, também saudade da Vera, Sueli, Gláucia, Ivana, Lucimeire, Ana Lúcia. Todos esses recursos e muito mais nós temos no nosso espaço no Colégio Pia Marta Montese, que a gente está há 2 meses impossibilitado de trabalhar por conta desse isolamento, mas que eu estou aqui o tempo inteiro trazendo novas e atuais apresentações de temas diversos para que a gente possa ir batendo esse papo. Amanhã eu estarei conversando com a Lucimeire Carvalho, que está aí na sala, sobre a alfabetização do aluno com autismo, né, que é uma outra temática interessante, que a gente tem um curso em andamento com Lucimeire Carvalho e Ana Lúcia Faria sobre essa temática. E aí vamos falar amanhã também desses recursos que são utilizados nesse processo, e a Meire vai trazer aí algumas novidades acerca desse processo aí para se trabalhar a alfabetização dos nossos alunos com autismo. Vou apresentar a coleção também de livros da Deise Serra, que é bem interessante nesse processo, para se entender como essa criança melhor aprende. Hoje nós falamos sobre recursos lúdicos, onde eu apresentei alguns poucos jogos e as suas funções. Lógico que essas funções não se restringem apenas ao que eu disse. Cada um de vocês na sua aplicação, e dependendo das dificuldades, das capacidades de cada paciente ou de cada aluno que você está atendendo, é que vai descobrir novas possibilidades de uso para cada recurso. Um recurso nem sempre é usado do jeito que foi produzido. Ele é usado e deve ser usado de acordo com a demanda de cada criança, de cada adolescente, de cada adulto que necessita ser estimulado
para essas compensações que a gente vai chamar de plasticidade ou de neuroplasticidade cerebral. Ana Cláudia Bonfim está aí na sala também, já fizemos 2 lives, né? Nossa querida lá na Estímulos, a nossa equipe é, modéstia à parte, uma equipe fantástica. Nós temos aí Glaucia, Ivana, Lucimeire, a Ana Lúcia, Nilsa, Patrícia Trigo, né? André, Gabriel, uma equipe que só tem somado aí nos nossos cursos de pós-graduação e nas nossas formações que a gente praticamente todos os sábados vinha realizando, tivemos que parar em função dessa parada obrigatória. Mas que em breve a gente está retomando, se Deus quiser, com tudo isso, tá? Todas as lives, obrigada, linda. Todas as lives estão salvas no meu Instagram e também estão salvas lá no meu canal no YouTube. Quem quiser dar uma olhadinha lá, tem muita coisa bacana. Também estão salvos no Facebook, mas é interessante que a gente tenha um pouquinho de tempo para dar uma olhada, porque são lives mais extensas, de 1 hora, onde a gente tem conversado sobre diversos assuntos, né? E que eu espero que esteja sendo útil e funcional à formação de vocês nesse período em casa e que possam ser também utilizados aí como ferramenta para se trabalhar com os nossos alunos, seja presencial ou seja nesse momento de orientação familiar à distância, tá? A gente vai encerrar esse momento e eu vou prometer uma outra live sobre recursos lúdicos, trazendo diferentes jogos, né, diferentes desses que eu apresentei hoje, para a gente também ver aí um repertório a mais de possibilidades. Quem tiver interesse em algum desses recursos, é só me chamar pelo WhatsApp, que eu tenho o maior prazer em atender, passando valores e como você pode adquirir esse material, tá bom? Obrigado a todos que passaram aqui pela sala. Ana Cláudia é uma equipe top mesmo, viu? Todos são excelentes. Obrigado a todos que passaram pela sala. Amanhã eu estarei com Lucimeire falando sobre a alfabetização do aluno com autismo. E temos ainda algumas lives na semana que a gente vai divulgando naturalmente aqui todos os dias para vocês, tá bom? Obrigado a cada um de vocês. Obrigado pelas mensagens aí de validação do nosso trabalho. Beijos. Boa noite.